Gurizada, o negócio é o seguinte, Thiago Nunes, técnico do Grêmio, se abraça nos jogadores cascudos em detrimento aos jovens. A gente vai falar sobre isso neste vídeo e vou além. Eu vou te explicar, te falar por que o técnico do Grêmio tem esta postura. Eu tô rodando a vinheta e na volta a gente fala dos cascudos valorizados do Grêmio, os jovens sendo rebaixados para a transição. Vamos nessa? Tá valendo o teu like se tu gostar do meu conteúdo, a tua inscrição aqui no meu canal é muito importante, o sininho ali para ativar as notificações e tu é muito bem-vindo também nos comentários, até para divergir das minhas análises e opiniões. Vou deixar aqui nesse cantinho, ó, pá, o meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Me acompanha lá também. Os meus assados, churrascos, os bastidores dos meus vídeos, algumas dificuldades, especialmente domésticas, quando eu gravo o vídeo lá em casa, o meu dia a dia como gestor na Band, os donos da bola, estão tudo lá no meu Insta, Meneghetti Jornalista. A gente criticava muito o Renato, porque se agarrava aos jogadores chamados de cascudos. Cascudos, sinônimo de experientes. Pois o Thiago Nunes também se abraça nos cascudos. Eu vou te mostrar isso, agora aqui com essas informações, e também vou te explicar por que o Thiago Nunes está fazendo isso no Grêmio. O Grêmio comunicou nesta semana que Fernando Henrique, Pedro Lucas, jovem promessa, e também o zagueiro Emanuel, que estavam treinando com os profissionais, estão descendo para o time de transição, onde já está o Guilherme Guedes. Em tese, especificamente para jogar uma ou duas partidas, uma na sexta, uma na segunda-feira, o Grêmio está jogando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. É um rebaixamento. Os jogadores estavam com a expectativa de disputa do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem um jogo nesta quinta-feira, às 7 da noite, com o Sport, na Ilha do Retiro. E depois o Grêmio tem um jogo no domingo contra o Cuiabá. Esse jogo não será na Arena Pantanal, que está cedida para sediar a Copa América, vai ser num campo ruim, no estádio municipal, lá em Cuiabá, no domingo à tarde. E o Grêmio aí vai, inclusive, preservar alguns dos seus jogadores, já está sendo comunicado isso. O Grêmio vai com o que tem de melhor para o jogo com o Sport, e lá vai preservar, vai colocar no máximo um time misto. Ora, se vai colocar um time misto, seria uma ótima oportunidade para que estes meninos fossem vistos. O Fernando Henrique, como volante, o Guilherme Guedes, na lateral esquerda, o Pedro Lucas, como opção no banco de reservas, o Emanuel, pelo menos para estar no grupo. Então esse rebaixamento ele vai de encontro a todo o discurso dos dirigentes do clube. Mas eu quero ir além desses jogadores que estão sendo rebaixados. Eu quero falar especificamente, por exemplo, do Guilherme Guedes. Não há justificativa, com exceção ao que eu vou dizer para vocês aqui no final desse vídeo, para que o Thiago Nunes fique revezando. Agora parece que o Cortez assumiu uma condição de titular, ou ele, ou o Diogo Barbosa, em detrimento ao Guilherme Guedes, que é prata da casa. E que, numa amostragem muito pequena que ele teve à época com o Renato, especialmente num Grenal lá em Caxias, teve uma boa atuação. Foi bem naquele jogo. Eu não vou dizer que ele foi exuberante, mas ele foi bem naquele jogo. Então, o Guilherme Guedes já está pedindo passagem há muito tempo para ser testado e para ter uma sequência no time profissional do Grêmio. Ora, nós da imprensa e alguns dirigentes do Grêmio criticavam muito o Renato porque o Renato demorava a colocar os jovens na equipe principal. O PP foi virar titular do Grêmio somente depois que o Everton foi vendido. O Ferreirinha, o Renato estava mandando embora, o Grêmio estava girando ele, tinha um problema de lesão, recuperou. Quando ficou à disposição, aí o Renato agora na reta final começou a dar uma oportunidade para ele, já não tinha mais o Everton, o PP já estava sendo negociado, então ele precisou. O Renato só usa a base, o jovem, realmente quando tem necessidade. E o Thiago Nunes me parece que está indo por esse mesmo caminho. O presidente Romildo Bolzan, no final de março, quando justificou a contratação de Rafinha, disse que o Grêmio não contrataria volantes, porque iria promover o Vitor Bobsin e o Fernando Henrique. 3 dias depois, o Grêmio anunciou o Thiago Santos. Tá bem, o Thiago Santos está dando conta do recado. Eu não me abraço achando que ele é um jogador brilhante, é um cumpridor de função. E nesse papel ele tá bem. Quando ele precisa ter a bola no pé para jogar um pouco para frente, ele tem alguma dificuldade. Mas tá bem, a crítica aqui não é a contratação do Thiago Santos. A crítica aqui é que o Bobsin não ganha oportunidade, não ganha sequência, entra no finalzinho das partidas, e o Fernando Henrique parece arquivado, vai voltar para a transição.
joga lá 2 partidas. Se o Grêmio vai colocar um time misto, no máximo, contra o Cuiabá no domingo, porque o gramado é ruim e quer preservar os jogadores mais veteranos, os seus cascudos, quer dar chance pra gurizada, por que o Guilherme Guedes não tá lá? Por que o Fernando Henrique não vai pra lá, então? Bom, mais do que isso. Então, assim, não se justifica Guilherme Guedes na transição, esse não desceu, esse segue na transição. E Cortez jogando uma bolinha desse tamanho como titular. E o Lucas Silva, que também é abraçado pelo técnico Thiago Nunes, e que quando entra, e eu achava que esse jogador o Grêmio contratou acertadamente, mas quando entra não dá conta do recado. Lento, às vezes dispersivo, burocrático, não faz nada que o seu futebol, por exemplo, recomendava quando da sua contratação. Wanderson e Rafinha. O Rafinha é um bom lateral direito. Já foi um extra classe. No último jogo não foi bem. Tudo bem, tá voltando de Covid, vamos dar um desconto. Mas o Wanderson poderia ter entrado no intervalo. Foi entrar aos 29 do segundo tempo e nos 17, 18 minutos que jogou ali com os acréscimos, mostrou mais que o Rafinha em 2/3 da partida. O Thiago Nunes está se abraçando nos cascudos. Por quê? Eu vou te falar agora, reforçando o convite, para que você se inscreva no meu canal, para que você ative as notificações e deixe aí o seu like. O Thiago Nunes saiu do Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, foi para o Corinthians. O Corinthians é um clube difícil para se trabalhar. É um clube politicamente efervescente. Ele não conseguiu dar uma boa resposta. E uma das razões que acabaram atrapalhando ele lá foi o ambiente criado com um grupo de jogadores. Ele chegou com algumas regrinhas lá, algumas cartilhas e tal, isso não foi bem assimilado pelo grupo, acabou se inviabilizando. No Corinthians não é muito difícil que você se inviabilize. De novo, é um clube difícil para se trabalhar. Muita pressão da torcida, ambiente político sempre tenso, sempre conturbado, e isso se reflete e vai para dentro do vestiário. Bom, lá ele se inviabilizou com o grupo. Primeira coisa que o Thiago Nunes está tentando fazer no Grêmio, conquistar o grupo. E acho até que já conquistar o grupo. E a conquista do grupo, no entendimento dele, é como eu estou considerando. É uma leitura minha, não é informação. Eu vou conquistar os cascudos. Por isso ele dá tantas oportunidades para o Cortez, chegou a dar para o Barbosa, para o Lucas Silva, o Maicon tem entrado, embora não tenha dado conta do recado, tem entrado com frequência. Ele tentou o Churin, por isso que ele vai apostando, ele não tem o Alisson, por isso que ele vai apostando tanto nos cascudos, muitas vezes deixando os jovens à margem do processo. O Bobson, pelo futebol que eu já vi ele jogar, tem condições para disputar a vaga no time titular do Grêmio. Tem condições para disputar com o Lucas Silva, por exemplo, como segundo homem do meio campo. O Fernando Henrique tem que ser testado. O Pedro Lucas tem que ser testado no meio campo gremista. Então, e assim há outros jovens que o Grêmio não pode esperar que cheguem a 23, 24 anos para que lance. Aí quando vende, imaginem você se o PP tivesse 21 anos. Ou se o Everton, quando vendido, tivesse 21 anos e não 24. Às vezes se demora para lançar o jogador no Grêmio, com o Renato e agora também com o Thiago Nunes. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, deixem aí o like. Feitoria, gurizada. Então vai um abraço.